Vamos voltar, eu espero que a conexão esteja boa. Delari já arrumou, já colocou. Paulo Figueiredo diretamente dos Estados Unidos. Eu tinha comentado aqui no começo, quando a gente estava... O que é essa carinha? Olha lá a carinha dele. Eu estava falando o seguinte, que está tendo essa treta aí agora e a gente sabe que vai ter eleição aí para o Senado, para os deputados aí nos Estados Unidos e vazou esse lance da Suprema Corte, dos veinhos do STF de lá. Perfeito. Vazou um rascunho da lei do aborto, que era de 73 e virou essa confusão. E esse vazamento interessou para quem, na sua opinião? Não é questão de opinião, não, Emílio. Primeiro, boa tarde aí para todos vocês. A culpa não foi de vocês aí, não. Nem da conexão que houve, que o Skype aqui caiu. Então, a culpa é do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, tá? Então, o Delari tá salvo aí nesse processo. Mas, se um dia você quiser chegar aqui para checar a conexão, a gente faz um churrasco, toma uma cerveja, que a Flórida é sempre muito agradável. Emílio, o que aconteceu foi uma coisa calculada, né? Muito calculada. O que acontece? O aborto nos Estados Unidos, ele nunca foi legal na história. Durante toda a história do país, o aborto nunca foi legal. E nunca passaram uma lei para aprovar o aborto. O que aconteceu foi que na década de 70, um grupo de ativistas pró-aborto começaram a caçar casos no país que pudessem ser levados à Suprema Corte, para ver se a Suprema Corte dava um jeito de aprovar o aborto. Isso é ativismo judicial. Esse caso é considerado um dos maiores ícones da história do ativismo judicial no mundo. Foi um dos primeiros grandes exemplos de ativismo judicial. Há alguns outros, mas esse foi muito icônico. Por quê? Porque desde que a Suprema Corte analisou o caso, era um caso totalmente mentiroso, né? Chamado Roe versus Wade, é o nome que ficou famoso aqui, era um pseudônimo, Jane Roe era um pseudônimo. E eles diziam que a mulher tinha sido estuprada e não queria ter o bebê. Era puta cascata, tá? A mulher nunca tinha sido estuprada. Ela, no final, quando o julgamento aconteceu, ela já tinha tido o bebê, a Norma McCornell, se eu não me engano, o nome dela. Ela já tinha tido bebê e hoje ela é uma baita ativista anti-aborto. Mas o que aconteceu foi na década de 70, a Suprema Corte dos Estados Unidos interpretou a Constituição, algo que é bem familiar aí para os nossos juristas aí do Brasil. Ela interpretou a Constituição e decidiu que os casais tinham direito constitucional a abortar, porque a decisão de ter ou não filho era uma questão privada. Primeiro eles disseram dos casais, depois passou a ser uma decisão privada das mulheres. E aí por isso os governos não poderiam se intrometer. Mas não existe nada na Constituição americana que permita o aborto. Isso foi realmente um caso de ativismo. Pois bem, em fevereiro, os juízes da Suprema Corte americana, a maioria dos juízes da Suprema Corte americana estavam circulando um rascunho de um voto para anular esse direito. E aí o que aconteceria? Os estados voltariam a decidir se o aborto é crime ou não em cada um dos estados. Porque aqui nos Estados Unidos, até assassinato, quem decide se assassinato é crime ou não, em todos os estados mas quem decide são leis estaduais. E as penas também variam de acordo com os estados. Todos esses crimes, assim, são crimes estaduais aqui nos Estados Unidos. Não no Brasil, que você tem um Código Penal nacional, que vale por todo o país. Aqui, os códigos penais, você tem crimes federais, mas a maioria desses crimes de violência, etc., são crimes estaduais. Então, aconteceu essa questão deles decidirem dessa maioria ainda estar decidindo internamente se o aborto seria, se eles iam mudar essa decisão de 1973, se eles iam rever essa decisão de 1973. A maioria tinha dito que sim, que iam rever. Só que o que acontece? O julgamento aqui na Suprema Corte americana é muito diferente do Brasil. Primeiro, a Suprema Corte americana só pega em torno de 100 casos por ano. Não é essa esculhambação do STF que todo dia a rede entra com uma ação no STF e o STF julga, sei lá, desde habeas corpus de ladrão de bala no supermercado no Brasil até se o Bolsonaro pode ou não dar indulto, né? Aqui são 100 casos por ano, 100 casos sempre que a Corte decide que são matérias que têm relevância constitucional, que têm relevância para as leis nacionais, são bolas divididas que eles precisam analisar. E quando eles se reúnem, não é como no Brasil, que o julgamento é televisionado, todos os ministros votam na frente de todo mundo, não.
eles não gostam de pressão popular. Eles dizem que a corte tem que ficar sempre alheia às questões populares, como tem mesmo. Até uma discussão que eu tive uma vez com a Janaína Pascoal aí no programa 62 Minutos aí da Jovem Pan, que ela disse que as cortes, a população tem que fazer pressão nas cortes. Eu acho que as cortes têm que decidir o que é tecnicamente o que está na letra da lei. E eles fazem essas discussões de porta fechada. E o segredo dessas discussões sempre foi, assim, segredo de Estado americano. Era como se tivesse vazado a coisa mais séria do mundo. Não é que nem o Brasil, que, vocês reparem, na semana anterior que o Alexandre de Moraes mandou tirar o Telegram do ar, o Fantástico fez uma reportagem dizendo que o Telegram era ruim, que tinha tráfico no domingo antes, dizendo que o Telegram tinha problema, etc. Ali, naquela situação, por exemplo, ou o Alexandre de Moraes vazou, e o gabinete do Alexandre de Moraes vazou uma decisão que ele iria tomar na semana seguinte para o Fantástico, ou o Fantástico está ditando o que o Alexandre de Moraes decide. Alguém é patrão de alguém ali, eu não sei quem que é patrão de quem, mas alguém é patrão de alguém, né? Porque muita coincidência. A reportagem no Fantástico domingo tira o Telegram na semana anterior. E a Lava Jato, você pega a Lava Jato, todos os segredos de justiça da Lava Jato, não estou dizendo se foi o Deltan, não estou dizendo se foi o Pouzobon ou aquele Carlos Eduardo, sei lá, ou se foi o próprio Sérgio Moro. O que eu posso dizer é que tudo saía num blog, num famoso blog aí na internet. Era tudo vazado, todos os sigilos de processo, tudo vazado. E no final, tanto o Sérgio Moro quanto alguns desses procuradores foram, inclusive, trabalhar na revista desse blog, né? Então, você vê um monte de conflito de interesse. Mas aqui, vazamento de dados de processo, principalmente da Suprema Corte, são coisas sérias. Então, a grande discussão é quem vazou, quem vazou. O motivo que vazou, todo mundo sabe. Eles querem que, antes da decisão ser publicada, antes que a decisão seja publicada, a sociedade comece a fazer pressão, passeata, e aí eles ativam aquela militância de esquerda e botam eles lá na frente da Suprema Corte. Já começou a ter protesto de mulheres querendo o direito de abortar. Então, foi um instrumento muito grande de ativismo, onde eles vazam os dados sigilosos para que a população militante pró-aborto se movimente nessa direção e comecem a fazer protestos lá na frente do tribunal para ver se o tribunal... basicamente, para fazer pressão nos juízes para que os juízes mudem de opinião. Ora, eu não sou a favor de pressão de juiz mudar de opinião por pressão popular, nem para a direita, nem para a esquerda. O juiz tem que decidir o que tem que decidir. E tá dando uma cagada aqui danada. Agora o equivalente aqui ao presidente da Suprema Corte, o Chief Justice Roberts, ele determinou que abram uma investigação e a investigação vai ser conduzida como o crime aconteceu dentro da corte. Ele não acontece pelo Departamento de Justiça, que é dominado pelo Joe Biden, nem pelo FBI, que é cheio de militantes também. Ele acontece pelo Marshal, né? Eu não sei, Marshal é um cargo que eu acho que não tem tradução para português, mas é uma espécie de polícia interna da Suprema Corte que só avalia crimes cometidos dentro da Suprema Corte. Essa investigação é um coronel que está lá já há um tempinho e ele vai seguir essa investigação e se crimes forem cometidos, a coisa que parece que vai ser levada muito a sério. Não é essa esculhambação de vazamento do STF e dos tribunais brasileiros, não. Porque perde a credibilidade, né? Claro. A Suprema Corte, a instituição perde totalmente a credibilidade. Aqui. Perguntas? O que vocês têm? A gente faz tempo que a gente não repercute a guerra na Rússia, né? E a gente viu agora o Lula falando que a culpa é do Zelensky. Parece que o Putin não quer receber o Papa. E Israel também teve um problema agora que, junto com a Rússia, que você sabe que está acontecendo. Eu queria que você desse um panorama para a gente, por favor. Bom, tem algumas coisas que estão acontecendo que eu acho interessante. Primeiro, a questão de a culpa é do Zelensky, né? E eu acho isso oportuno da gente falar, Zucker, porque isso é um assunto que ele é meio... A direita e a esquerda brasileira parecem ter um certo consenso anti-Zelensky no Brasil, e eu acho contrastante, porque aqui nos Estados Unidos, a direita e a esquerda parecem ter um consenso pró-Zelensky. Então, você vê, essa postura meio anti-Ucrânia, que é declarada a postura desde o início, antes do Partido dos Trabalhadores, e no início o presidente Bolsonaro teve uma postura ali um pouco dúbia, o próprio
que não tem a ver com a neutralidade. Desde o início da guerra, eu falei aqui no Pânico, foi até o programa onde eu voltei a participar do Pânico, eu sempre falei, olha, o Brasil tem que manter neutralidade. Mas o Bolsonaro chegou a fazer críticas ao Zelensky numa live, e você via muita gente de direita, eu sei pela minha interação nas redes sociais, falando, o Zelensky é só um comediante, é um agente globalista, etc, etc, e sentando o sarrafo no Zelensky. E agora você vê o Lula abertamente, né, na entrevista, essa entrevista que, na verdade, foi uma peça de propaganda da revista Time, uma revista que segue em franca decadência aqui nos Estados Unidos, perdeu metade da circulação nos últimos 5 anos, hoje não é nenhuma das 25 revistas mais lidas dentro dos Estados Unidos. Aliás, vamos fazer uma justiça, eu gosto sempre de mencionar aqui as coisas pelo nome. A jornalista a Ciara Nugent, ou Nugent, as duas pronúncias em inglês existem, é uma escritora da Time, era uma mocinha que tinha míseros 2.665 seguidores, mas claro que tinha selinho azul no Twitter, e ela agradece na reportagem, suposta reportagem, não sei se dá para chamar isso de reportagem, mas ela agradece algumas pessoas, o Felipe Neto, Thomas Trautmann, Negro Belchior, Douglas Belchior, professor de História, Uniafro, Coalizão Negra, filho de Exu, com Ogum e Oxum. Não dá. Gustavo Ribeiro, um outro jornalista brasileiro com selinho azul e 3 mil seguidores, insignificante, e Guilherme Boulos. Essas foram as pessoas que ela ouviu para fazer uma reportagem do Lula. Ou seja, entre isso e uma matéria do DCE da USP, não faz diferença nenhuma. Do jornalzinho do DCE da USP não faz. Então, quando eu digo que o jornalismo profissional morreu, tá aí, pô. A fonte ela é um pouco... Né? Foi no Boulos perguntar pro Lula. Ela foi no Boulos. Vamos ver a opinião do Boulos e do Felipe Neto e do filho de Ogum com Oxum, com não sei lá das quem, sobre o Lula. Então, assim, muito isenta, né? Esse jornalismo imparcial que a revista Times faz. Mas esse é o Estado. Esse é o Estado do jornalismo mundial hoje em dia. Então, quando eu falo que o jornalismo profissional morreu, não é uma figura de linguagem. Efetivamente morreu. É essa porcaria. Essa é a revista Time, que outrora foi uma das revistas mais importantes dos Estados Unidos. Volto a dizer, hoje não está mais nem entre as 25 revistas mais relevantes dos Estados Unidos. Ela vive do prestígio de outrora. É um caminho parecido com o que a Veja fez no Brasil, de suicídio editorial para poder lacrar. Bom, mas você acha que foi isso mesmo? Por exemplo, a Veja aqui no Brasil é assustador, porque a Veja tinha 1.200.000 seguidores e hoje acho que não tem 90 mil. Ou você acha que... assinantes, porque a Veja também... Porque tudo bem, você pode falar que a internet tomou conta. Sim. Concordo. Mas mesmo no digital, também não tem mais muita relevância. Você acha que a Veja foi precursora no digital, Emílio. A Veja era ótima no digital. Vocês lembram o Augusto Nunes? Na época, você vê como as coisas mudam, né? Na época ela tinha o Felipe Moura Brasil, que era de direita. Na época tinha um ótimo blog lá, o próprio Rodrigo Constantino também tinha um blog na Veja bastante lido. A Joyce Hasselman era apresentadora da TV Veja. Eles eram posicionados à direita e eram muito relevantes. E aí eu me lembro que a Veja abriu, quebrou, alguém comprou a revista, depois ela entrou no modo militante ali, virou revista para repercutir coisa ali para a bolha deles, e no final das contas hoje virou esse lixo que ninguém mais vê. A Veja ninguém mais vê. A verdade é essa, ninguém mais veja. Era Via, devemos dar o tempo verbal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, até mudando um pouco de assunto aqui. Por que você não tem a certificação do Twitter? O selinho azul. O selo azul. É porque eu, ao contrário da Ciara Nuggets, que tem 2.000 e pouco, tem uma outra aqui, moça, que eu tô vendo que tem 869, uma jornalista do Globo, que tem 869, tem que olhar aqui. Ela tem 869, uma jornalista aqui da Globo, seguidores. Eu só tenho míseros, quase 500 mil. Aí foi... Então, aí não dá. Assim, vou falar sério aqui. Os requisitos são que você seja, para jornalista, que você seja... você trabalha em algum veículo certificado por eles, a Jovem Pan é um veículo certificado por eles, que você tenha matérias publicadas, que você seja uma pessoa conhecida e que você comprove a sua identidade com documentos. Eu não só preencho todos esses requisitos,
como apresentei documentos tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos para facilitar a vida deles. Eu tenho documento, eu sou um imigrante documentado aqui dentro dos Estados Unidos. Então, apresentei para eles e eles não me respondem, né? Infelizmente, eles entendem que... E, Emílio, é muito simples. A resposta real. No Brasil, para você ser certificado com selinho azul, você tem que ser anti-Bolsonaro, pô. Mas eu não sou anti-Bolsonaro. Sim. Será? Sim. Ué, me diz quem são jornalistas bolsonaristas, digamos assim, e eu já disse várias vezes que eu não me classifico como bolsonarista, estava aqui dizendo agora há pouco, enlisto erros que o presidente Bolsonaro comete. Agora, olha, todos os jornalistas de Globo, Folha, os militantes de esquerda, todo mundo. Tem um cara, por exemplo, é muito comum, se o cara era de direita, passa a pagar pedágio para a esquerda e falar as coisas de esquerda, vira anti-bolsonarista, pum, batata recebe selinho azul. Isso aí é inevitável. Agora, espero que com a nova gestão do Elon Musk isso mude, né? Não, vamos mandar o Delari lá. Vamos falar com o cara do Twitter. Por que Elon Musk? Por que o Paulo não tem? O cara do Twitter Brasil. O cara do Twitter Brasil. Sei lá, Delari, pede o selinho dela. Você tem, Emílio, até jornalista independente aqui, aquela socialista morena. Não, já viu ela, não? A Sinara? Já viu? Sinara Menezes. Socialista morena. A gente vai... Vamos ver isso aí. Ô, Paulo, queria agradecer sua participação. Caiu a ligação. Caiu? Então caiu a ligação. Obrigado. Caiu a ligação, mas vamos ver isso aí. Vamos perguntar, quem é do Twitter? Twitter? Tem uma assessoria, pessoal tem. da... Já veio aqui. Você tem selo azul? Eu tenho. Eu acho Você uma não perdeu o selo? viadagem. Você me perdeu o selinho. Perdeu o selo. Perdeu o selo, com a chibatada da menina. Eu tinha o selo na toba. Eu não perdi. Quando eu era jovem. E aí foi utilizado. Também tem o selinho. Utilizado na tobinha. Eu tô com o selinho também. Meu Deus, eu tô com o selinho. Eu não tenho. Selo gasto. Selo do bujão. Eu consegui o lacre do bujão.